Existe uma diferença brutal entre aceitar e desistir, mas poucos conseguem enxergar essa linha. Quando você aceita, não está abaixando a cabeça para a vida. Você está erguendo os olhos para ver a realidade como ela realmente é. A aceitação verdadeira não é o fim da luta, é o começo da sabedoria. Porque só quem tem coragem de encarar os fatos consegue transformar o que realmente pode ser mudado. Hoje você vai descobrir por que aceitar é o ato mais corajoso que existe e como isso pode revolucionar a forma como você lida com os desafios da vida. A maioria das pessoas vive numa guerra constante contra a realidade. E essa é uma guerra que ninguém jamais venceu. A aceitação, como os estoicos a praticavam, abre as portas para o poder de canalizar sua força e energia para vencer as batalhas que estão realmente ao seu alcance. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Quantas vezes você já se pegou batendo a cabeça contra uma parede, dizendo a si mesmo que jamais vai ceder? Quantas noites perdeu tentando mudar algo que estava completamente fora do seu alcance? A resposta é simples. Todas as vezes que confundiu resistência como um ato de força e aceitação como uma postura de fraqueza. O estoicismo nos ensina algo revolucionário sobre a aceitação. Para os antigos filósofos, aceitar não era um gesto de derrota, mas sim o primeiro passo para conquistar a verdadeira liberdade. Era reconhecer com absoluta clareza aquilo que não pode ser mudado, para então concentrar toda a energia naquilo que realmente está sob nosso controle. Imagine que você está tentando atravessar um rio turbulento. Se você ficar socando a água, tentando fazer ela parar de correr, vai apenas se esgotar e pode até se afogar. Mas quando você aceita a correnteza como ela é, consegue usar a própria força dela para atravessar. Aceitar é exatamente isso. Parar de socar a água para aprender a navegar. Este princípio fundamental do estoicismo se baseia na famosa dicotomia do controle, que divide toda a experiência humana em duas categorias absolutas: aquilo que depende inteiramente de nós e aquilo que está completamente fora do nosso alcance. Os filósofos estoicos entendiam que a sabedoria prática começa exatamente nessa distinção, porque é ela que nos permite direcionar nossa vontade e nossa energia de forma eficiente. Quando compreendemos profundamente essa separação, desenvolvemos o que eles chamavam de tranquilidade da alma, um estado interno que permanece inabalável, independente das turbulências externas. A aceitação, portanto, não é um fim em si mesma, mas o meio pelo qual alcançamos a verdadeira autonomia interior. Nossa sociedade criou uma versão distorcida da aceitação que é quase criminosa. Desde pequenos, aprendemos que aceitar significa desistir, que é coisa de gente fraca, de quem não tem garra suficiente para lutar pelo que quer. Essa mentalidade nos transforma em gladiadores, lutando contra fantasmas, gastando nossa energia mais preciosa em batalhas que jamais poderemos vencer. A consequência disso é devastadora. Ficamos presos em ciclos infinitos de frustração, tentando controlar o incontrolável. O parceiro que não muda do jeito que queremos. O chefe que não reconhece nosso valor, o passado que não volta, o futuro que não chega na velocidade que desejamos. E aí, como hamsters numa roda, corremos cada vez mais rápido sem sair do lugar. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Para eles, a aceitação não era fraqueza, era foco. Era a capacidade de distinguir entre o que merece nossa energia e o que apenas a desperdiça.
Era entender que a verdadeira força não está em tentar mover montanhas com as próprias mãos, mas em saber quando é necessário as contornar e quando as escavar era o caminho. Pense na última vez que você ficou irritado com o trânsito. Você xingou, buzinou, se estressou, talvez até gritou com outros motoristas. No final das contas, o trânsito mudou alguma coisa? Claro que não. Mas você chegou em casa desgastado, levou essa energia negativa para quem ama e ainda por cima prejudicou sua própria saúde. Isso não é força, é desperdício. A aceitação estoica diria: o trânsito está assim, essa é a realidade agora. Posso usar esse tempo para refletir, para ouvir algo que me enriqueça, ou simplesmente para praticar a paciência. Não vou desperdiçar minha paz interior numa guerra que não posso vencer. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para sair da prisão mental que nós mesmos construímos. Quando começamos a enxergar a aceitação como uma ferramenta de poder, não de impotência, nossa vida muda completamente. Paramos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos arquitetos da nossa própria paz interior. E isso não acontece da noite para o dia, mas cada pequena escolha de aceitar o que não podemos controlar nos liberta um pouco mais da tirania da frustração constante. É como se finalmente entendêssemos as regras do jogo da vida. Você só pode jogar bem quando sabe exatamente quais cartas estão na sua mão e quais estão fora dela. O estoico não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Ele aceita especificamente aquilo que está fora do seu controle e faz isso para concentrar toda a sua força naquilo que realmente pode influenciar. É uma estratégia, não uma desistência. Os antigos mestres ensinavam que devemos aceitar a realidade como matéria-prima da ação correta. Quando algo acontece, por mais doloroso que seja, nossa primeira pergunta não deveria ser por que isso aconteceu comigo, mas sim como posso usar essa situação para me tornar uma pessoa melhor. A morte de alguém que amamos é irreversível. Aceitar essa morte não significa não sentir dor ou não ter saudade. Significa reconhecer que a pessoa se foi, que nossa dor é natural e saudável, mas que temos uma escolha sobre como vamos honrar essa memória e como vamos seguir vivendo. Podemos nos destruir no luto eterno ou podemos transformar nossa dor numa força que nos torna mais compassivos, mais presentes, mais gratos pelos que ainda estão conosco. O estoico aceita a dor, mas não se entrega ao sofrimento desnecessário. Ele entende que aceitar é como abrir os olhos num quarto escuro. No começo pode assustar, mas depois você consegue enxergar o caminho. A escuridão não desaparece, mas você para de tropeçar nos móveis. Aceitar é ver claramente onde termina nosso controle e onde começa nossa sabedoria. É reconhecer que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações. Não podemos controlar o que aconteceu no passado, mas podemos controlar o que fazemos com as lições que aprendemos. Não podemos controlar todos os resultados dos nossos esforços, mas podemos controlar a qualidade e a sinceridade desses esforços. Um exemplo prático. Você se candidatou para o emprego dos seus sonhos, fez tudo certinho, se preparou, deu o seu melhor na entrevista. Depois de semanas esperando, recebe a notícia de que não foi selecionado. A decepção é natural e saudável. Mas o que você faz com essa decepção define quem você é. Você pode aceitar que não conseguiu esse emprego específico e usar essa experiência para identificar pontos de melhoria, para expandir sua rede de contatos, para refinar sua estratégia de busca.
Ou pode ficar amargo, culpando o mundo, os entrevistadores, a sorte, e permanecer preso nessa energia negativa que não muda absolutamente nada da situação. A aceitação nos dá clareza para agirmos em direção ao que realmente traz resultados positivos em nossas vidas. Quando paramos de desperdiçar energia lutando contra o vento, descobrimos que temos muito mais força do que imaginávamos para construir o que realmente importa. Como se nossa visão ficasse mais nítida, conseguimos distinguir entre as batalhas que vale a pena travar e aquelas que só nos desgastam. O estoico que aceita a realidade não está se conformando com uma vida medíocre, está se posicionando estrategicamente para criar uma vida extraordinária, porque só quem enxerga com clareza total onde pode atuar consegue concentrar toda a sua potência naquilo que realmente pode transformar. Agora vamos deixar algo muito claro. Aceitação não é passividade diante daquilo que você pode e deve mudar. Não é se conformar com injustiças, abusos ou situações que estão genuinamente sob sua influência. Aceitação não é omissão, é discernimento. Se você está num relacionamento onde é constantemente desrespeitado, aceitar não significa tolerar esse desrespeito para sempre. Significa reconhecer a realidade. Essa pessoa age assim e você não pode forçar ninguém a mudar. Mas você pode escolher como responder. Pode estabelecer limites claros, pode sair da relação, pode buscar ajuda profissional. A aceitação da realidade é justamente o que te dá poder para agir de forma inteligente. Se você trabalha num ambiente tóxico, aceitar não significa se resignar a ser infeliz pelo resto da carreira. Significa reconhecer que esse ambiente é assim, que você não pode mudar a cultura da empresa sozinho, mas que pode se qualificar melhor, pode buscar outras oportunidades, pode proteger sua saúde mental enquanto planeja sua saída estratégica. A diferença fundamental é essa. O estoico aceita os fatos, mas nunca aceita a impotência diante dos fatos. Ele aceita que perdeu algo importante, mas não aceita viver no luto eterno. Aceita que cometeu um erro, mas não aceita se definir por esse erro para sempre. Aceita que enfrentará desafios, mas não aceita enfrentar sem estratégia e sem crescimento. Os antigos estoicos eram guerreiros, imperadores, pessoas de ação. Eles não ficavam sentados esperando a vida acontecer. Eles aceitavam as circunstâncias para então agir da melhor forma possível dentro dessas circunstâncias. A aceitação estoica é ativa, não passiva. É como um lutador que aceita que o adversário é forte, não para desistir da luta, mas para desenvolver a estratégia mais inteligente para vencer. É como um navegador que aceita que haverá tempestades, não para não sair do porto, mas para se preparar adequadamente e escolher a melhor rota. Desenvolver essa capacidade de aceitar com lucidez é como treinar um músculo. Precisa de prática constante e técnicas específicas. A primeira habilidade que você precisa desenvolver é distinguir entre resistência útil e insistência cega. A resistência útil é aquela que você aplica quando pode realmente influenciar o resultado. Você resiste à tentação de desistir dos seus objetivos, resiste aos maus hábitos, resiste às pessoas que tentam te desencorajar. Essa resistência gera resultados porque está focada no que você controla, suas escolhas, suas ações, seus hábitos. A insistência cega é quando você tenta forçar resultados que não dependem só de você. Quando tenta mudar pessoas que não querem mudar, quando tenta voltar no tempo ou acelerar o futuro. Essa insistência só
Gera frustração porque está focada no que você não controla. Uma prática poderosa é começar cada dia refletindo sobre o que está e o que não está sob seu controle nas próximas 24 horas. Você pode controlar quantas horas vai trabalhar, mas não pode controlar se vai chover. Pode controlar como vai tratar as pessoas, mas não pode controlar como elas vão reagir. Pode controlar seus esforços, mas não pode controlar todos os resultados. Outra técnica valiosa é o que podemos chamar de observação sem julgamento. Quando algo frustrante acontecer, antes de reagir automaticamente, pare e observe a situação. Como se fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. O que exatamente aconteceu? Que parte disso você pode influenciar? Que parte está completamente fora do seu alcance? Que oportunidade de crescimento essa situação oferece? A mente lúcida não luta contra a parede, ela procura a porta. E às vezes, descobrimos que a porta estava sempre ali, só não conseguíamos ver porque estávamos ocupados demais socando a parede. Imagine que você está esperando uma resposta importante há semanas e a ansiedade está consumindo sua paz. A aceitação estoica não é fingir que não se importa com a resposta. É reconhecer que você já fez sua parte, que a resposta virá no tempo dela e que sua ansiedade não vai acelerar o processo nem melhorar o resultado. Então você aceita a incerteza como parte natural da vida e escolhe usar essa energia ansiosa em algo produtivo. Essas práticas desenvolvem o que os estoicos chamavam de sabedoria prática. A capacidade de aplicar princípios filosóficos nas situações concretas do dia a dia. Não se trata apenas de um exercício intelectual, mas de uma transformação genuína da nossa forma de perceber e responder à realidade. Quando cultivamos consistentemente essa lucidez da aceitação, ela se torna uma segunda natureza, um reflexo automático que nos protege do desgaste emocional desnecessário. É como desenvolver um músculo mental que nos permite permanecer centrados mesmo quando tudo ao nosso redor está em movimento. A aceitação estoica é a raiz da verdadeira serenidade. E serenidade não tem nada a ver com fraqueza. Uma pessoa serena não é aquela que não enfrenta tempestades. É aquela que aprendeu a navegar com maestria, mesmo quando o mar está revolto. Quando você aceita com lucidez aquilo que não pode mudar, libera uma energia incrível para transformar aquilo que realmente está ao seu alcance. É como limpar a lente dos óculos. De repente, tudo fica mais nítido e você consegue focar no que realmente importa. Aceitar é um passo decisivo em direção à liberdade interna, porque a pessoa verdadeiramente livre não é aquela que consegue controlar tudo ao seu redor. É aquela que desenvolveu total controle sobre suas próprias reações, escolhas e valores. É aquela que mantém sua paz interior, independente do caos exterior. Mas o que significa exatamente aceitar na prática? Aceitar é fazer as pazes com a realidade sem perder a capacidade de sonhar e construir. É reconhecer que certas coisas simplesmente são como são. Não porque você concorda com elas ou as aprova, mas porque lutar contra fatos consumados é uma batalha perdida que só consome sua energia vital. Quando você aceita que seu pai sempre foi distante, não está dizendo que isso é certo ou que não machuca. Está apenas parando de esperar que ele mude retroativamente e se libertando para decidir como vai lidar com essa realidade daqui para frente. A verdadeira aceitação também envolve aceitar a si mesmo como você é hoje, não como gostaria de ser ou como era no passado.
Isso inclui aceitar seus erros sem se definir por eles, aceitar suas limitações sem usá-las como desculpas e aceitar suas qualidades sem arrogância. É um processo de reconciliação interna que cria o solo fértil onde o crescimento genuíno pode acontecer. Porque só quem aceita seu ponto de partida real pode traçar um caminho autêntico para onde quer chegar. A disciplina da vontade, que é o coração da filosofia estoica, ensina que nossa maior força está justamente naquilo que permanece sólido quando o mundo inteiro está balançando. Seus princípios, seus valores, sua capacidade de escolher como responder a qualquer situação. Isso ninguém pode tirar de você, a menos que você entregue. Então, se você quer desenvolver essa força interior que te permite enfrentar qualquer desafio com serenidade e sabedoria, se inscreva no canal. Todo o nosso conteúdo prático é sobre como aplicar o estoicismo na vida moderna, sempre com uma boa dose de motivação, baseada no que realmente pode te ajudar. E agora eu quero provocar você. Nos comentários, me conta qual é a situação da sua vida que você tem mais dificuldade de aceitar. Não precisa entrar em detalhes íntimos, mas desafie-se a identificar onde você está gastando energia tentando controlar o incontrolável. Porque às vezes, só de escrever e reconhecer isso, você já começa a se libertar. Vamos construir uma comunidade onde podemos nos apoiar nessa jornada de crescimento. Te espero nos comentários e no próximo vídeo.